Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então eu vim conversar com vocês um pouco sobre o conto de Machado de Assis intitulado de Pai contra Mãe. Então, sem mais delongas, e bora lá pro vídeo de hoje. Como alguns já devem saber, o Machado de Assis é meu autor favorito. Eu já li 3 livros dele, que são então O Alienista, que alguns falam que é um conto, outros já dizem ser uma novela, mas foi o meu primeiro contato aí com a obra de Machado de Assis. Após eu li então A Mão e a Luva, que é um livro que faz parte então da época do romantismo, né, do Machado de Assis. E depois, mais recentemente, eu li Dom Casmurro, que eu comentei com vocês sobre esse livro ainda nesse ano aqui do canal. Então, no mesmo ano, eu retorno para comentar agora sobre um outro conto do Machado de Assis que eu li. E esse foi o texto mais fácil, o que eu mais consegui compreender melhor de Machado de Assis. Então, por isso mesmo, eu acho que, pelos contos, é o melhor caminho, né, de porta de entrada para você conseguir conhecer o autor. Pois não é muito difícil, é uma história mais rápida e mesmo assim você entra em contato com a genialidade da escrita do Machado de Assis. Esse foi um texto que me fez pensar muito, me fez refletir muito, principalmente com o final bem brutal, digamos assim, que ele tem, e bem real também, bem visceral, de uma realidade que o Brasil viveu e que vive ainda consequências dessa realidade nos dias de hoje. Como eu vou comentar de um conto aqui nesse vídeo, ele vai acabar sim tendo spoilers, tá? Para eu conseguir falar com vocês de uma forma mais aprofundada, então eu recomendo que você leia o conto, né, pela internet. O conto acho que não chega a ter nem 10 páginas, eu também li pela internet, está em domínio público, então você pode baixar o PDF de forma legalizada, ler e depois voltar aqui pro vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre esse conto do Machado de Assis, tá bom? Para quem quer saber um pouquinho mais também da vida do Machado de Assis, nas minhas resenhas que eu fiz dos livros dele, eu fiz uma pequena biografia também da vida e obra do autor, então vou deixar linkado aqui nos cards alguns dos vídeos que eu fiz sobre Machado de Assis, para depois que você assistir esse, assista os outros também como uma espécie de complemento. Esse conto, ele foi originalmente publicado no ano de 1906 aqui no Brasil, foi uma das últimas obras aí de Machado de Assis, até porque ele faleceu no ano de 1908, ou seja, 2 anos depois de ter publicado este conto. A narrativa, ela é em terceira pessoa e assim como na maioria dos textos de Machado de Assis, a gente se sente bem próximo do narrador, então é um narrador irônico, é um narrador que parece que conversa com você, com o leitor, e isso faz a gente emergir ainda mais na história e faz também com que a escrita seja muito mais interessante. É um conto que sem dúvidas retrata então o período escravocrata do Brasil, ou seja, a escravidão, e é um texto da fase aí mais realista, né, do autor. Esse é um dos contos mais lembrados de Machado de Assis, e não é à toa, é um conto que tem uma crítica social muito forte e um texto também muito potente, com um final também muito surpreendente e triste ao mesmo tempo. O conto inteiro ele tem uma certa carga pesada, mas melancólica mesmo, caminhando para um final trágico. É um texto que aborda o período da escravidão após ela, né? Então, ele é escrito e publicado no ano de 1906, porém ele se passa no período anterior ao fim, né, do regime escravocrata do Brasil, após a abolição da escravatura no ano de... Porém, a gente sabe que a gente vive ainda marcas da escravidão nos dias de hoje também. O conto, ele se inicia então apresentando um pouco, né, a gente para essa realidade do período escravocrata do Brasil. Aqui então, nesses primeiros parágrafos do texto, o autor ele vai se propor, né, junto com o seu narrador também, a mostrar pra gente como era praticado algumas coisas da escravidão na época, né? Ele vai citar alguns aparelhos que eram utilizados nos escravos para castigá-los, né, de alguma forma. Alguns deles são então aqui citados: máscara de folha de Flandres, o ferro ao pescoço e aos pés também, que eram aí colocados nos escravos que fugiam. E nessa realidade aqui, existem pessoas que trabalham, digamos assim, né, à procura de escravos fugitivos. Ou seja, eles capturam esses escravos que estão fugindo, eles entregam aos senhores desses escravos e esses senhores os dão uma recompensa. A recompensa geralmente é a mesma, né, proposta lá no anúncio, né, de que o escravo fugiu. E a pessoa vai lá, captura esse escravo, entrega ao senhor e recebe a quantia em dinheiro. E é justamente com isso que o nosso protagonista trabalha, o Cândido. O Cândido, ou Candinho, né, chamado por outras pessoas, é o protagonista do conto. Eu acho interessante aqui, né, que o Machado de Assis, em um texto, né, que aborda a escravidão, ele não faz uma história focada no escravo, ou em um senhor de escravo, ou alguém da alta sociedade.
Não é nenhum desses. E sim um homem que é livre, branco, porém ele também é pobre. Ele vai mostrar um pouco dessa outra camada da sociedade da época também. Bom, o narrador diz aqui, né, que o Cândido, ele já até tentou, né, trabalhar em outras profissões como carteiro, mas nunca deu muito certo, ele não ficava muito tempo no trabalho, mas ele encontra uma saída aí, né, dentro dessa profissão de caçar escravos. Outra personagem importante aqui nessa história é a Clara, sua futura esposa, que eles dois se conhecem em um baile, e 11 meses depois eles se casam, e então passam a morar 3 pessoas juntos, ou seja, o Cândido, a Clara e a tia da Clara, Mônica, que vai ser uma espécie de conselheira aí do casal. Ela será meio que a voz da razão ali entre eles, né? Ela diz pra eles logo, né, que não é bom eles terem a ideia de ter um filho, né, nem que seja um só, pois eles não têm condições de alimentar mais uma boca, né? Eles já passam por muitas dificuldades financeiras aí, e se tivessem um filho, isso iria piorar e eles não conseguiriam dar conta. Entretanto, o casal não dá ouvidos e logo depois a esposa engravida. E aí que a tia, né, da garota entra em desespero. Ela sabe, né, o futuro que reserva esse. Mas enfim, enquanto a sua esposa está no período de gestação, ele vai continuando com o seu trabalho, né, à procura de outros escravos. Porém, com o tempo, né, com o passar dos meses, essa demanda, né, vai caindo, então os escravos fugidos vão diminuindo o número deles e, consequentemente, ele vai ficando com uma condição financeira ainda pior, a renda dele vai caindo muito. As dificuldades começam a crescer lá dentro da família e a Clara sugere, então, que o marido procure um novo emprego. Bom, quando o filho já está prestes a nascer, tá todo mundo lá apreensivo, né, qual é o futuro deles ali dentro, a Mônica, né, tia da Clara, vai ter uma certa conversa ali com o casal, propondo a eles que eles deixem a criança em um local chamado a Roda dos Enjeitados. Eu não sabia muito bem o que se tratava essa Roda dos Enjeitados, então eu fui pesquisar. Eu fiquei sabendo que essa Roda dos Enjeitados foi muito utilizada nos séculos passados, inclusive aqui no Brasil também. Essa prática, né, esse sistema deixou de ser utilizado não há muito tempo aqui no nosso país, tá? A Roda dos Enjeitados, também chamada de a Roda dos Expostos, né, era um local onde as pessoas que não tinham condições de criar seus filhos deixavam os seus bebês lá. Ela era instalada nos muros dos conventos, então a mãe ou o pai da criança deixava o bebê lá sem ser identificado. Por meio dessa porta, né, que ficava nos muros dos conventos, a pessoa deixava o bebê lá dentro e uma espécie de sino, né, de sinal ali, fazia com que as pessoas que estavam dentro do convento soubessem, né, que estava uma criança nova ali. E esse sistema só deixou de ser praticado aqui no Brasil lá pelos anos de 1950. Com o tempo, pessoas de famílias burguesas também começaram a deixar essas crianças, né, dentro dessas rodas, de filhos aí que eram indesejados ou de relações extraconjugais. De qualquer forma, o Cândido acha essa sugestão da tia da sua esposa um absurdo e fala que não vai deixar seu filho num local desses de jeito nenhum. Instantes depois, o credor da casa, né, em que o casal aluga, chega lá furioso, né, exigindo que o casal pague o seu aluguel nos próximos 5 dias ou eles vão expulsar aí os inquilinos daquela casa. Desesperado, o Cândido começa a procurar por alguma solução. Eles acabam conseguindo, né, morar de favor em uma casa, porém as dificuldades continuam pro casal, obviamente, e o bebê está mais próximo de nascer. Um certo dia, ao caminhar pela rua, o Cândido vê um anúncio, né, de uma escrava que está sendo procurada e como recompensa para quem achar a escrava está sendo oferecida uma quantia de 100 mil réis. De qualquer forma, ele acaba nem se importando muito com esse anúncio. E o seu filho, então, finalmente nasce. A gente fica sabendo, então, que é um menino. E no momento que o bebê nasce, né, o Cândido, ele acaba sendo convencido pela tia da esposa a deixar, né, o garoto lá naquela tal Roda dos Enjeitados. No momento, então, em que ele está fazendo o trajeto para chegar naquele local, ele encontra aquela escrava que estava sendo anunciada, né, por uma recompensa de 100 mil réis. Ele não pensa duas vezes e vai ir até atrás dela. O nome da escrava era Arminda e ela estava grávida de uma criança. Mesmo assim, o Cândido não poupa a mulher e decide que vai levá-la para conseguir, né, ficar com o seu filho, conseguir aquela quantia de dinheiro e assim não abandonar o seu bebê, porque ele vai conseguir cuidar ali do seu garoto, né, por um tempo com aquele dinheiro. E é justamente a partir dessa cena que eu acabei encontrando o sentido, né, do nome desse conto, né, que é Pai contra Mãe. Ou seja, é bem já autoexplicativo, né, o nome desse conto. Se trata então de uma disputa entre uma escrava mãe, lutando aí pela sobrevivência dela e do filho, contra um pai que é liberto, porém está tentando ali capturar aquela escrava para conseguir viver com o seu filho. Apesar de muito resistir, a escrava acaba não conseguindo fugir e o Cândido acaba conseguindo levar ela até o seu senhor. A escrava acaba perdendo o bebê ali na hora, então é uma cena assim bem trágica, bem triste realmente assim, e ver a crueldade, né, com que o Cândido agiu
com aquela escrava, o desespero, né, envolto daquela cena entre os dois personagens. Então, ele recebe a sua quantia em dinheiro, volta, né, para buscar o seu filho, que ele havia deixado com um dono de uma farmácia, né, para ficar com ele enquanto ele ia atrás da escrava. Ele leva o filho até em casa e termina tudo bem pro Cândido, né? Ou seja, ele teve a sua felicidade à custa, então, do sofrimento de uma outra pessoa. E a última frase desse texto, né, que é dita pelo Cândido, é muito forte, na minha opinião, né? Que ele diz o seguinte: nem todas as crianças vingam. Naquele caso, né, a criança da escrava não conseguiu sobreviver àquela luta, né? Esse, sem dúvidas, foi um dos textos que mais me impactou e foi um dos melhores contos que eu já li também. Tinha que ser, né? Machado de Assis sempre me surpreende. A sua escrita, né, é muito característica. Você bate o olho naquele texto e você sabe que é um texto de Machado de Assis. E é muito interessante como ele faz a crítica à sociedade daquela época de uma forma tão visceral, sabe? Até um pouco diferente do que ele faz, né, com seus outros livros. Por exemplo, em Dom Casmurro, O Alienista ou A Mão e a Luva, a gente tem sim críticas às sociedades, só que de uma forma um pouco mais nas entrelinhas, né? Você tem que pensar mais um pouco para conseguir entender ali as ironias do autor e tudo mais. Aqui nesse texto eu achei que isso ficou um pouco mais explícito. Mas um texto aí super importante do Machado de Assis, eu adorei ler ele, tá? Recomendo muito para vocês e já quero correr atrás aí dos outros contos do autor. Eu fiquei sabendo de um conto, né, dele que também é muito conhecido, intitulado de O Espelho, né, lançado aí em 1882. Um outro conto também de Machado de Assis, que é muito famoso, lançado em 1885, né, chamado A Causa Secreta. É um outro conto que eu quero ler muito, enfim, quero ler muita coisa ainda de Machado de Assis. Eu quero deixar uma certa recomendação aqui para vocês no final, de uma autora contemporânea, que também faz críticas aí à sociedade no geral, né, de uma forma bem realista, que é a Conceição Evaristo. Eu quero indicar especificamente um conto que está dentro aqui dessa coletânea, na página 39, intitulado de Maria, que foi o meu conto favorito, e que aqui a gente vai ter como dois personagens centrais, um pai e uma mãe também. Porém, o conto ele segue um caminho bem diferente, né, obviamente, do que aqui o conto do Machado de Assis, porém ambos têm um final trágico também, né? Enfim, eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida aí nos textos de Conceição Evaristo, que é uma autora nacional contemporânea que eu gosto muito também, tá? Já fica a minha recomendação para vocês também de o conto Maria, de Conceição Evaristo, que está presente nessa coletânea de Olhos d'Água. No mais é isso, pessoal. Eu gostei muito de entrar em contato aí com esses contos mais curtinhos do Machado de Assis. Foi uma ótima experiência de leitura e como Machado de Assis ele consegue construir uma história forte, né? Uma história com tantas camadas em pouquíssimas páginas. O Machado de Assis ele consegue dizer muito em poucas linhas, né? Acho que essa é uma das coisas também que faz Machado de Assis ser um autor que é reconhecido até os dias de hoje. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram esse conto, comentem aí embaixo nos comentários quais foram as interpretações de vocês. Digam se vocês também discordam, né, comigo de algum ponto aqui, ou que você viu de uma forma diferente também no conto. Vamos discutir, lembrando sempre com respeito. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau!